Então, olha, vamos continuar nossa aula de transformar de Laplace, só que agora, pessoal, nós vamos fazer um inverso, que vai ser a nossa aula de hoje, né, da aula do disciplina de teoria de controle, chamada transformada inversa de Laplace. Essa transformada ela tem uma finalidade importante, né, porque lembra que nós fizemos a etapa nossa foi o seguinte: nós fizemos a equação no domínio do tempo, passando para transformar de Laplace, tornou a equação algébrica, não é isso? Depois da equação algébrica, resolvemos a equação algébrica, e agora nós estamos na outra etapa, que é o que? A transformada inversa. Nessa etapa transformada inversa, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar agora descrever de forma que nós tenhamos a solução da equação diferencial. Ok? Muito bem, então vamos ver aqui, ó, a definição. Quando eu olho para a definição, é claro que para vocês entenderem bem o que significa, né? Seja uma função f definida por f de s. Então, a transformada inversa de Laplace é representada por um L a menos 1, f de s, que é igual a f de t, que é igual a 1 sobre 2πj, a integral de c a j infinito até c mais j infinito, de f de s é de s ds. Isso quer dizer que quando você quer calcular a transformada inversa, que é voltar para o domínio do tempo, né, o que você tem que fazer é calcular essa integral. Normalmente nós não usamos integral, nós vamos usar o que está na tabela, que a gente já conhece, que nós já vimos, né? Que fica mais fácil de resolver. Vou citar um exemplo para vocês. Ó. Por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, o exemplo que a gente tem. Tá? Eu tenho uma função dada, tá? Eu quero saber qual é a transformada inversa, tá? Que é a forma direta. Né? Qual é a transformada... Ó, transformada inversa de Laplace. Que são algumas situações mais diretas, né? E outras que você precisa encontrar algumas técnicas. Então vamos fazer essa direta. Letra A. Vamos imaginar que eu tenho uma função f definida assim, ó. F de s, ó, é igual a 1 sobre s mais 3, ó. Veja que essas funções, definidas desta forma, são, eu diria assim, a forma direta de você calcular a transformada inversa. Aí eu preciso fazer o seguinte, relembrar um pouquinho. Veja, quando nós calculamos a transformada de uma função exponencial, por exemplo, f de t, ó, dado por e elevado a t. Para esta função, nós encontramos uma solução, não é isso? Que foi, no nosso caso aqui, uma transformada. Nós encontramos uma transformada. Essa transformada foi exatamente quem? F de s, que é igual a 1 sobre s mais a. Então, esse valor está na tabela. Né? Isso quer dizer que agora eu já estou aqui na f de s e quero voltar para o domínio do tempo. Aí eu percebo que ó, ela está com essa característica. Então, significa que a forma direta, já posso dizer que a função do domínio do tempo é definida assim, ó, é elevada aqui. Observe que o a está no expoente, é esse número que está bem aqui, ó. Se você comparar exatamente o 3, só que é negativo, então fica menos 3t. Ó. Então assim você calcula a transformada inversa. Isso aqui, quem é isso? Quem é isto aqui? Isto aqui é a transformada inversa, ó, de quem? De 1 sobre s mais 3. Que nós calculamos agora é elevado a menos 3t. Perceba como realmente é muito simples de fazer isso. Essas são as mais simples de serem feitas. E você olha para a tabela e identifica isso. Eu vou apagar um pouquinho aqui a lousa para a gente continuar um pouquinho. Só aguenta um pouquinho aí. Bem, veja que nós estamos fazendo a transformada inversa. Nós vamos fazer hoje bastante exercício para que você possa utilizar muito bem essa regra. Né? Vamos pegar o próximo exemplo 2. Tá? Veja que no exemplo 2 tem um f de s, é uma transformada de Laplace, né? Que você já está bem definido nesse, então tem o 2 sobre s mais 10. Olha o que significa. Que eu quero saber qual é a função que é definida no domínio do tempo. Então, nesse caso, nós acabamos de ver que se eu tenho uma função f de t definida assim, ó, e elevado a menos a t, a transformada de Laplace dela, f de s, será quem? 1 sobre s mais a. E essa é a definição que nós calculamos, nós mostramos, inclusive, através de integrais. Né? Então, o que nós vamos fazer agora é tentar usar essas regras. Agora eu estou aqui, ó, eu quero voltar para cá.
Então, se eu olho para a expressão, para a função definida dessa forma, desse jeito, eu já sei que a característica dela vai ser com exponencial. Então, quando eu olho para cá, veja, eu tenho S mais 10. Detalhe importante, aqui tem que ser o número 1. Tem que ser o número 1. E se não for o número 1, professor, o que você faz? Você tira em evidência. Não tem problema, vou mostrar para vocês um exemplo. Então, neste caso aqui, ó, se você olhar, você vai ter o seguinte, ó, vai ter uma f de S, dado assim, ó, 2 vezes 1 sobre S mais 10. Quando você aplicar a transformada inversa, você vai ter bem aqui, ó, a transformada inversa, f menos 1, ó, de f de S, vai ser a transformada inversa do 2. O 2 sai, então fica 2, ó, a transformada inversa de quem? De 1 sobre S mais 10. Tá? Isso quer dizer que essa transformada inversa é a nossa f de t, ó. E, portanto, f de t vai ser 2 vezes E. Veja que esta fração, ó, 1 sobre S mais 10, está nesta fórmula. Então, eu quero saber a inversa, basta calcular f de t. Então, portanto, vai ser menos 10t. Tá aí, 2 elevado a menos 10t. Veja que assim você consegue definir essa função. Vamos fazer outro exemplo? Pegar outro exemplo, formar direto. Exemplo 3. Tá? No exemplo 3, eu vou ter uma função definida assim, ó, f de S igual a 3 sobre 2S mais 5. Veja que neste caso, apesar de ser direto, o que acontece? Eu tenho o número 2 aqui, ó, e na minha função definida lá que eu calculei, né, é 1 sobre S mais A. Aqui o número tem que ser o número 1. Então veja, professor, o que eu devo fazer? Você precisa então primeiro preparar a expressão para que você possa usar aquela definição. Ok? Então vamos preparar. Primeiro, prepara essa função. Então eu vou fazer assim, ó, aqui, f de S é igual. Um detalhe importante, veja, eu tenho que manusear a expressão de forma que a expressão não seja alterada. Então eu vou fazer da seguinte forma, 3, e vou tirar em evidência o 2 aqui, ó. 2 em evidência vai ficar S mais quem? 5 sobre 2. Percebo que ao fazer isto, o que ocorre? Se eu multiplicar 2 vezes S, vai dar 2S. 2 vezes 5 sobre 2 vai dar quanto? 5. Então, não tem expressão. Aí eu pego este 2 que está aqui, ó, e reescrevo assim, ó. F de S vai ser 3 sobre 2 vezes, ó, 1 sobre S mais 5 sobre 2. Aí, ó. Perceba que esse 3 sobre 2 é a mesma coisa que esse número 2 aqui, ó. Então eu posso muito bem agora, de posse disso, aplicar a regra. Portanto, a f de t aqui, ó, vai ser 3 sobre 2 é elevado, ó, observe que é positivo, não é isso? Se é positivo, fica menos 5 sobre 2t. Ó. Aí, ó, você encontrou a transformada inversa para essa função que ela não estava, eu diria assim, naquela forma canônica que nós chamamos. Ok? Vamos fazer mais exemplos? Deixa eu apagar a lousa, apagar esse pedaço aqui para a gente ter mais exemplos. Só para retornando aqui a lousa, nós podemos perceber que agora a função foi modificada. Né? Ela está definida como uma função constante, f maiúsculo de S igual a 5. E eu quero saber qual é a transformada inversa dessa função definida, né, por f de S igual a 5. Aí veja que quando eu olho para esta forma, ela não tem mais essa característica que tem aqui, ó, de 1 sobre S mais A. Então significa que eu não posso mais usar esse modelo. Vou usar agora outro modelo. Qual outro modelo? É este aqui que nós calculamos, ó, onde a função é dada por um degrau unitário. Esse degrau unitário, quando calculo a transformada dela, eu encontro quem? 1 sobre S. Então eu preciso transformar para algo assim. E eu olho para esta função e digo o seguinte, ó, f de S vai ser quanto? 5 vezes 1, não é isso? Porque 5 vezes 1 é o mesmo 5, alterou. Aí eu estou no mesmo caso, aplicar a transformada inversa aqui, aplicar no 5 e aplicar no 1. Tá? No 1, a transformada inversa, eu já sei quanto vale. Ó. Vale 1 sobre S. Portanto, aqui, ó, vou fazer aqui só para você lembrar, a f de t será a transformada inversa de quem? De 5 vezes 1. Tá? Que eu posso muito bem escrever assim, ó, f de t é igual a, eu pego o número 5, usando propriedade de homogeneidade, tiro o 5 da transformada, fica 5
Ó, transformada inversa de quem? Do número 1. Muito cuidado para você não imaginar que isso aí é o impulso. Isso é um degrau. Portanto, isso aqui vai ser quanto? 5 vezes 1 sobre S. Porque a transformada inversa do número 1, ó, transformada inversa, tá? Não, desculpa, há um erro aqui, né? A transformada eu vou pegar assim o seguinte, ó. Vou pegar o S aqui, ó, só para a gente ter, tá? 5 sobre S. Quando eu pegar 5 sobre S, eu vou ter, ó, 1 sobre S, e aqui eu vou ter 1 sobre S, tá? Quando eu calcular a transformada de 1 sobre S, o resultado dele vai voltar para cá, ó. Portanto, vai dar quanto? Não vai dar 1 sobre S, e sim 5, tá? Aqui, ó, só para corrigir. O resultado vai ser quanto? 5. Então, a transformada inversa de 5 sobre S vai dar quanto? 5. Ok? Claro que se eu estivesse olhando aquela fórmula com o número 1, eu estava olhando para o impulso. Só para corrigir. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Tá? Um exemplo 4. Eu tenho, vou só relembrar, uma função definida por f de s igual a 7 sobre s. Tá? Nesse caso, eu estou na mesma situação, olha. Tá? Então, eu estou bem aqui, ó. Então, basta escrever o seguinte, ó. 7 vezes 1 sobre s. Portanto, a chamada inversa vai ser quem? A f de t vai ser exatamente o 7. Tá? Olhando para cá, voltando aqui, ó. É o número 7. Okay? Vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo, exemplo 5. F de s, ó, vai ser 10 sobre s. Então, a transformada inversa, tá? A f de t, ó, vai ser a transformada inversa de quem? De 10 sobre s. E a gente olhando para cá, ó, olhando para a definição, vai dar quanto? 10. Ok? Então, assim, olha, nós já consideramos duas funções básicas. Né? Uma é da exponencial, o outro degrau. Tá? Vamos ver mais exemplos, tá? Deixa eu apagar a luz aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais. O próximo exemplo, tá? Veja. Nosso próximo exemplo, até eu queria mostrar, eu queria fazer, aquele primeiro exemplo fiz para o degrau, nesse, eu quero fazer agora um outro para impulso, que eu comentei há pouco. Vamos imaginar que eu tenho uma função definida por f de s igual a 1. Neste caso, eu olho que ele não se apresenta 1 sobre s, isso, como aquilo que nós estávamos imaginando há pouco, que é o degrau. Nós temos agora o impulso. Se a função for definida por um delta de t, um delta de Dirac, isso, qual é a chamada dela? É 1. Então, se eu tiver 1, eu já sei que é o delta de t. É isso que eu quero dizer. Né? Então, se eu olhar para cá, ó, quem é a transformada inversa? F de t. A transformada inversa vai ser de 1. Vai ser exatamente quem? Delta de t. Tá? Delta de Dirac, que é um sinal de impulso unitário. Né? Pode acontecer de nós termos uma situação assim, ó, uma f de s sendo o nosso 5, que eu estava falando anteriormente. Tá? Eu quero saber quem é a transformada inversa da f de s. E, portanto, eu posso muito bem agora escrever o seguinte, ó. Aqui eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 1, tá? Vezes o número 1. Aí a transformada inversa, ou seja, a f de t, vai ser, eu posso escrever assim, ó, vai ser a transformada inversa f de t, de quem? De 5 vezes 1. Eu tiro 5 e, portanto, fica a transformada inversa do número 1. Se a gente olhar para cá, ó, a transformada inversa do número 1, esse aqui, ó, é exatamente quem? Delta de t. Portanto, eu sei quem é a f de t. Ó. F de t vai ser 5 delta de t. Ó. Ok? Percebo que quando eu sei as regras, é o que nós só precisamos saber, quando eu sei as regras, eu tenho a tabela na mão, e vão ter mais funções que nós vamos ver, é fácil você encontrar a transformada inversa. Tá bom? Vamos ver mais exemplos. Um outro exemplo, exemplo 7. Vamos para o exemplo 8. Tá? No exemplo 8, vamos imaginar agora que eu tenho uma função definida assim, ó, f de s igual a menos 15. Opa, menos 15 é um número. E, portanto, quando eu olhar para cá, ó, eu já tenho que lembrar que está relacionado com o impulso. Portanto, a transformada aqui, ó, o f de t,
vai ser quem? Vai ser menos 15 da transformada inversa do número 1. Portanto, f de t aqui, ó, vai ser menos 15 delta de t. Ó. Olha como é fácil, muito fácil de fazer essas questões nesse. Você sabendo as tabelas, você aplica. Tá? Se você olhar para a expressão f de s e estiver na forma 1 sobre s mais a, você já sabe que a transformada inversa vai ser a exponencial. Se você tem 1 sobre s, você já sabe que a transformada vai ser, inversa vai ser 1. Ou, dependendo do número que está aqui, vai ser exatamente o número que está aqui. E se for 1, vai ser o delta. Se for 2, vai ser 2 delta. Se for 3, 3 delta. Se for 10, 10 delta. Se for menos 15, menos 15 delta. Ok? Veja que a gente precisa trabalhar exatamente em cima dessas funções. Muito bem. Vamos fazer mais exemplo? Deixa eu apagar a luz aqui, tá? Rapidamente. Muito bem. Veja que nós estamos trabalhando com as transformadas, né? Já a transformada básica, usando as regras, reconhecendo o problema das regras, né? Isso. Para que a gente possa calcular a transformada inversa. Aí eu olho para um problema que nem sei aqui, eu quero saber qual é a transformada inversa. Esse é o nosso exemplo 8. Tá? Percebo que na hora de fazer a transformada inversa para esta função definida desta forma, ela não se caracteriza com nenhuma daquelas formas que nós conhecemos, que estavam anteriormente. Aí então eu tenho que olhar com cuidado lá na tabela, verifico qual delas é. Aí eu olho para cá, ó, e vejo que tem um número e tem s ao quadrado. Então, se tem s ao quadrado, veja, só pode ser uma daquelas, ou é seno ou é cosseno. Vocês lembram? Então eu vou relembrar aqui, ó. Quando eu tenho uma função definida assim, f de t, por seno de ômega t, tá? A transformada de Laplace f de s vai ser exatamente o seguinte, ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Tá? Então, veja que se eu tiver, isso aqui é a primeira, uma função definida assim, ó, f de t por cosseno de ômega t, então a transformada de Laplace f de s, ó, vai ser exatamente s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Tá? Se não tiver dessa forma, eu tenho que transformar para aparecer essa forma. Então veja que o primeiro vai ser quem? Quando eu tiver ômega no numerador e no denominador tiver s ao quadrado mais o resultado ômega ao quadrado, eu estou referindo a função seno. Se eu tiver a função, se tiver s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, o numerador for s, e estou me referindo à função cosseno. Tá? Deixa eu ajustar só isso aqui, ó, tá? Só para a gente tirar aqui um pouquinho aqui, ó. Vamos imaginar que tem essa situação aqui, ó. Uma função definida f de s igual a 5 sobre s ao quadrado mais 25. Perceba que eu olho para cá, não tem s. Tá? Então, se não tem s, é porque provavelmente deve ter ômega. Aí eu olho e vou preparar esta função para identificar. Então, f de s vai ser quanto? 5 sobre s ao quadrado mais 5 ao quadrado. Opa, já identifiquei. Portanto, esta função definida desta forma já apresenta uma característica dessa aqui, ó. S ao quadrado, ômega ao quadrado e ômega. Então, quem é a transformada inversa? Quem é a função que originou? É o seno de ômega t. Então, significa que a transformada inversa, veja, a f de t, que é a transformada inversa, ó, de 5 sobre s ao quadrado mais 5 ao quadrado, é exatamente quem, ó? Se eu olhar para lá, ó, seno de ômega. Olha só o ômega, é o 5, 5t, ó. Esta é a função, é a transformada inversa desta função, ó, 5 sobre s ao quadrado mais 25. Ok? Vamos fazer outro exemplo. Exemplo 9. No exemplo 9, perceba, eu vou ter uma função definida assim, ó, f de s vai ser o seguinte, vai ser s sobre s ao quadrado mais, vamos pegar 16. Ó. Tá? Vejam que nesta função definida desta forma, apareceu s. Se apareceu s, não pode ser o seno, porque o seno aparece o ômega. Opa, então só tem outro caso, que é o cosseno. E apareceu o ômega ao quadrado. Então eu venho e já sei que é o ômega. Só que o ômega não é 16. Perceba, não é 16. Então eu preciso transformar. Aí eu venho para cá e faço o seguinte, ó, a f de s
vai ser S sobre S ao quadrado mais 4 ao quadrado. Opa, 4 ao quadrado é 16. Portanto, eu já sei que é ômega. Ômega vai ser quanto? 4. Né? Aí eu calculo a transformada inversa. Então, f de t aqui, ó, vai ser a transformada inversa, ó, de quem? De S sobre S ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quando eu olho para essa expressão, percebo, esta função é exatamente quem? Cosseno. Então, vai ser cosseno de quem? De ômega. Quem é ômega? 4. 4t. Tá? Nesse caso, veja, que você encontrou uma função, tá? Que é o cosseno de 4t. O cosseno de 4t representa exatamente a transformada inversa de quem? De S, cadê? De S sobre S ao quadrado mais 16. Tá ok? Então, é importante que você tenha na mente sempre, né? Você não precisar usar a tabelinha do lado da sua cabeceira, né? Na hora de fazer o exercício. Vamos fazer mais exemplos? Tá? Só um pouquinho para apagar a lousa, rapidamente. Veja que nós estamos trabalhando com funções nesse primeiro momento, funções bem elementares que nós conhecemos, não é isso? Nós olhamos as funções, identificamos qual é a função que representa exatamente na tabela que nós temos. Só que nós vimos que existem propriedades da transformada de Laplace. E existem essas propriedades para transformada inversa, claro. Todas as propriedades de transformada de Laplace são propriedades de transformada inversa. Isso quer dizer que nós temos agora uma situação onde eu uso a propriedade de linearidade. Veja que eu tenho uma função definida por f de s, sendo 1 sobre s mais 3, mais 6 sobre s ao quadrado mais 36, menos s sobre s ao quadrado mais 4. Agora, veja, eu não tenho apenas uma função. Eu tenho o quê? Uma soma de funções, uma soma algébrica, né? Soma ou subtração de funções. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a transformada inversa em cada uma das parcelas. Significa que f de t, ó, vai ser a transformada inversa de quem? De 1 sobre s mais 3, tá? Mais a transformada inversa de 6 sobre s ao quadrado mais 36, ó, menos a transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais 4. Tá? Neste momento, veja, eu já preciso ter na mão minha tabelinha. Eu tenho que montar aquelas regras para que eu possa identificar muito bem e saber como usá-las. Então, se eu olhar para a primeira parcela, tá? A minha f de t, ó, vai ser a transformada inversa de 1 sobre s mais 3, que eu já sei que é a exponencial e elevada a menos 3t. Mas, aí olha para cá, opa, aqui é 36, portanto é 6 ao quadrado. Se é 6 ao quadrado aqui tem 6, significa que é exatamente o seno. Então vai ser mais seno de quem? 6t. Lembra que o 6 é o ômega. E este aqui apareceu S. Opa, esse é S, então é cosseno. Então eu tenho menos cosseno de quem? Aí, ó, 4 é 2 ao quadrado, ou seja, 2t. Tá aqui, ó. Então veja que o que eu usei foi exatamente conhecimento da tabela e usei a propriedade de quê? De linearidade transformada inversa. Vamos ver um outro exemplo? Tá? Aqui é exemplo 9. Exemplo 10. No exemplo 10, eu vou considerar uma função definida assim, ó, f de s igual a 7 sobre s mais 8 mais, vamos imaginar que eu tenho a função 4 sobre s menos 2, tá? Mais 8 sobre s ao quadrado, tá? Mais 4. E eu quero saber qual é a transformada inversa desta função definida dessa forma. Eu já sei que, para eu calcular a transformada inversa, o que eu faço? Aplico a transformada inversa em cada parcela. Então, eu já sei que a f de t aqui, ó, vai ser exatamente a transformada inversa de quem? Aí o 7, eu já sei que eu posso tirar, né? Isso fica 7. De quem? De 1 sobre s. Opa! É algo conhecido. Mais a transformada inversa. Aí eu pego 8 e tiro também, ó, fica 8 vezes. Transformada inversa de 1, porque 8 vezes 1 dá 8. Também é conhecido, não é isso? Mas, observe que aqui eu tenho o número 4. Né? O 4, opa, o 4
apareceu aqui, ó, mas tem o S menos 2. Então eu posso tirar assim, ó, 4, transformada de Laplace de quem? De 1 sobre S menos 2. Aí, ó. Mas, opa, aqui também apareceu 8, é isso? Se é um 8 e S ao quadrado, provavelmente é um seno ou cosseno. Mas aqui não tem 4, ó. Então eu posso fazer o seguinte, tirar o 8 em evidência e fazer transformar em Laplace inversa de quem? 1 sobre S ao quadrado mais quem? Mais 2 ao quadrado. Tá. E posso colocar bem aqui, ó, no lugar aqui 2, ó. E coloco bem aqui 4. Tá? Veja que o 2 apareceu 2 vezes 1 dá 2, é isso? Tudo é conhecido. Então eu tenho que a minha f de t vai ser, agora eu olho para a tabela e sei que 1 sobre S é quem? O degrau, não é isso? Então fica quem? Se eu olhar para cá, 1 sobre S fica 7. Por quê? A transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S. E o inverso vai ser 1. 1 vezes 7, 7. Mas, agora o número 1 vai ser 8. O número 1 é o impulso unitário. Então vai ser delta de t, ó, mais 4. E esse aqui vai ser quem? A exponencial é elevada. Só que lá na exponencial, nós vimos aqui o seguinte, ó, porque é mais, passou a ser menos. Ora, se aqui é menos, passa a ser mais. Então fica 2t mais, aqui, ó, 4. 2 sobre S ao quadrado, 2 ao quadrado vai ser quem? Se não tem S, é o cosseno. Ou seno. Então, seno de 2t. Ó. Veja que assim eu encontrei aqui a transformada inversa desta função definida dessa forma. Estou usando as parcelas, né? Isso, apliquei a transformada inversa em cada parcela, olhei a tabela, fiz alguns ajustes que são importantes fazer para poder ficar bem claro qual é o correspondente dele na tabela. Tá? Vamos fazer mais exemplo? Tá? Deixa eu apagar mais um pouquinho a luz aqui. A gente que nós estamos trabalhando com as funções básicas, né? Mas podem aparecer no decorrer do nosso curso algumas funções que não são aquelas básicas de forma imediata. Tá? Por exemplo, eu tenho uma função definida assim, ó, 5 sobre S mais 3 vezes S mais 2. Neste caso, observe que você, quando olha de imediato, você não consegue perceber nenhuma das regras envolvidas nessa função. Então, significa que eu preciso fazer o quê? Preparar a função. E quando acontece esse tipo de situação, olha, o que eu devo fazer para resolver? Eu preciso saber e preciso relembrar como é que se resolve esse problema usando o quê? Frações parciais. Então, nesse caso, eu vou ter que transformar na seguinte fração, ó. S mais 3, aqui, A, mais, ó, B, S mais 2. Tá? Isto ocorre porque essas frações aqui, ó, é formada por produto de dois polinômios. E outra coisa, observe que o A é porque o grau da variável S é 1. Se fosse 2, aqui teria que ter um S aqui. Né? Aqui, ó, também é variável 1, o S tem expoente 1, então é B, um outro constante. Preciso descobrir quais. Neste caso, existem duas maneiras de ser resolvida. A primeira maneira chama-se usar as frações parciais disso, multiplicar os polinômios, igualar os termos e encontrar o A e B, que é esse o nosso objetivo. Mas existe uma outra, que é chamada Teorema do Resíduo. Né? No Teorema do Resíduo, existem dois casos. Um para frações, onde eu tenho frações que são raízes, polinômios com raízes distintas, e tenho frações onde polinômios são com raízes múltiplas. Né? Nós vamos fazer o primeiro caso com raízes distintas. Então, como é que eu calculo o valor do A? Usando o Teorema do Resíduo, tá? Vou colocar assim, para vocês lembrarem. Teorema do Resíduo. Eu uso o seguinte, vou calcular esses A e B que são chamados de resíduo, né? Da seguinte forma, por exemplo, o A vai ser quem? Vai ser a F de S, ó, vezes quem? Ó, X menos P, quando X tende a P. Então veja, esse X menos P aqui, ó, tá? Essa função é a função F de S dada aqui, ó, definida dessa forma. Né? O G de P, ou X mais P, né, é exatamente o que aparece aqui. Ó, tá?
e eu vejo qual é a raiz dele, ou seja, se eu igualar a zero, já sei que o S é igual a menos 3. E faço o x tender para P. No nosso caso aqui, ó, no lugar do x é o S. Tá? S tender para P. Se fosse mais, seria menos P. Tá? Então veja, eu vou usar esse teorema. Observe que eu coloquei uma setinha para indicar o seguinte, que o valor que eu vou calcular é o limite dessa expressão. Tá bom? Então vamos lá. Quem vai ser o A? Vai ser exatamente o f de S. Quem é o f de S? Ó, 5 sobre S mais 3 vezes S mais 2. Ó, vezes quem? Ó, S do primeiro, S mais 3. Ó, quando S tender para menos 3, que é a raiz dele. Olha, observe que o S eu posso muito bem simplificar. Ó, porque é a mesma expressão. Então ficou A igual a quem? 5 sobre S mais 2, quando S tender para menos 3. Quer dizer, que agora eu vou pegar e multiplicar no lugar vou colocar no lugar do S o menos 3. Ó. Se eu fizer essas contas, eu vou ter 5 no numerador, e denominador vai ser quanto? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Ó. Faça aqui a operação de divisão com sinais, né? Isso vai dar menos 5. Portanto, A vale menos 5. Agora eu vou calcular o valor do B. Ó. Tá? O valor do B, ó, da mesma forma, vai ser o f de S, ó, que agora eu já sei que vale 5 sobre S mais 3 vezes S mais 2, ó, vezes quem? O outro denominador, que é exatamente S mais 2, ó, quando S tende a menos 2, que é exatamente a raiz desse polinômio aqui. Então agora eu posso pegar, ó, simplifico, e portanto B vai ser igual a 5 sobre S mais 3, quando S tende a menos 2. É um detalhe importante, tá? Eu vou pegar este valor, tá? Deixa eu ver aqui, só uma conta, vai dar menos 3. Vou pegar este valor e substituir aqui, ó. Quando eu substituir menos 2 no lugar do S, eu vou ter B vai ser igual a quanto? A 5 sobre S vale menos 2. Menos 2 mais 3 vale 1 positivo. Portanto, B vale 5. Veja aqui, quando eu descobri o valor do A e do B, eu consegui transformar esta função definida desta forma, tá, para uma soma de duas frações. Então significa que minha função f, definida por f de S, passa a ser assim, ó, o valor do A, que eu descobri vale quanto? Menos 5. Ó. Menos 5 sobre S mais 3. Mais o valor do B, vale quanto? 5 sobre S mais 2. Opa! Olha que coisa legal! Apareceu aquela expressão que nós vimos anteriormente na nossa regra, que é S mais alguma coisa, ou seja, exponencial nesse. Aí eu vou lá e aplico a regra. Então significa que f de t vai ser igual a menos 5 ó, e elevado a menos 3t, ó, mais 5 e elevado a menos 2t. Tá aí, ó. Encontrei a transformada inversa para esta função definida assim, ó, f de S, 5 sobre S mais 3, S mais 2. Tá? Veja que nesse caso, essa expressão, ela aparece preparada para a gente. Né? Ela já está preparada, ela está na forma para a gente apenas usar. Mas pode ter situações que não tem essa forma. Tá? Vou apagar a lousa, fazer outro exemplo, ok? Para mostrar que já não vai estar nessa forma. Só um pouquinho, rapidamente. Então, nós estamos trabalhando com algumas funções que são um pouquinho mais delicadas, não é isso? Eu diria, um pouquinho mais complexa, para que a gente possa entender a aplicação. Né? Normalmente são essas funções que vão aparecer na parte prática, né, que você vai fazer para identificar a função. Ok? Muito bem, vamos lá. Então, vou pegar o exemplo da f de S igual a S mais 2 sobre S mais 1. Tá? Novamente, esta função definida dessa forma aparece no produto aqui. Ó. Então, eu preciso escrever na forma de frações. Ó. A sobre S mais B sobre S mais 1. Ok? Então, por quê? Aí eu pergunto, professor, mas por que o senhor normalmente escreve nessa forma de frações parciais? Porque, veja, quando eu identifico a função definida desta forma, eu não consigo encontrar naquela tabela um correspondente para ele. Porque se eu conseguir encontrar um correspondente para ele, então fica fácil de resolver. Como eu não consigo, então eu preciso primeiro preparar. E deste jeito de produto eu já tenho a dica. Ó.
Prepare frações parciais. E uso o teorema do resíduo para encontrar quem é o A e quem é o B. Então, para encontrar o A, eu faço o quê? Eu pego a f de S, ou seja, S mais 2 sobre S mais 1. Tá? Vezes quem? O denominador S. Quando S tender para quem? Para zero, porque a raiz dele é zero. Aí veja, simplifico, simplifico. Portanto, A vai ser S mais 2 sobre S mais 1. Quando S tende a zero. Eu substituindo S, 0 aqui, ó, vai dar 0 mais 2 dá 2. 0 mais 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Tá? Como é que eu obtive o 2? Substituindo o 0 no lugar do S. Tá? Faço a mesma coisa para o B. Ó. Então, B vai ser quem? S mais 2 sobre S mais 1. Vezes quem? O denominador, S mais 1. Quando S tende a menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1 é a raiz de S mais 1. Tá? Aí eu posso muito bem vir aqui, ó, simplificar. Portanto, B vai ser S mais 2 sobre S. Quando eu substituir aqui, ó, S tendendo a menos 1, substituindo aqui, eu vou ter, ó, menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo. Dividido por 1 menos 1 vai dar 1 menos 1. Ok? Veja, no lugar do S eu coloco menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo. E no substituto aqui, menos 1. 1 positivo dividido por menos 1 vai dar menos 1. Isso quer dizer que a minha função definida assim por f de S passa a ser escrito por A, que eu calculei aqui, ó, 2 sobre S mais B. Quem é B? Menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1 sobre S mais 1. Transformei em expressões conhecidas, não é isso? Então, a f de t aqui, ó, vai ser exatamente quem? 2 sobre s, que eu já sei que é, na verdade, degrau. Então, vai ser 2 menos, aqui, ó, vai ser exponencial, é elevado a menos t, ó. Por que menos t? Porque 1 está bem aqui, ó, que é esse número 1, que eu não preciso colocar, não é isso? Então, fica 2 menos e elevado a menos t. Ok? Então, veja que, nesta forma, você começa a trabalhar, então, a transformada inversa para esse tipo de função, tá bom? A gente vai fazer, nós estamos fazendo essa aula de exercício, né? Na próxima aula também vai ser bastante exercício. Eu quero misturar para resolver as equações, né? A gente vai parar por aqui hoje, você já viu bastante exemplo de transformada. Na próxima aula nós vamos fazer, eu quero mostrar para vocês quando as raízes são múltiplas, né? E depois resolver a equação. Por quê? Quando eu resolvo a equação diferencial usando a transformada de Laplace, tá? Eu já estou me aproximando do que a gente chama de modelo matemático, resolução do modelo matemático do sistema, resposta do sistema, tá? Que é para a função de transferência. Ok, pessoal? Então, quero agradecer aí pela aula de hoje, né? Foi bastante exercício. A próxima aula a gente vai fazer mais exercício ainda para vocês terem uma boa base, tá ok? Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá ok? Vamos lá, tchau, pessoal!